Vamos em frente, então. Agora, outras regras. Então, nós acabamos de ver as regras gerais, correto? Acabamos de ver as regras gerais, que são aquelas que mais caem. Mas existem outras regras. Vai que cai, né? Vai que cai essas outras regras aí. Então, tá aqui, outras regras. Primeira regra é a chamada regra da locução adverbial feminina. O que é isso? Ó, você pode ter locução adverbial feminina. E quando você tem uma locução adverbial feminina, em qualquer canto, em qualquer lugar que aparecer, você coloca o acento indicador de crase, tá? Então tá aqui, ó. Moro onde? Ele mora, cito a rua 13 de outubro. Tá vendo a rua aqui? Esse a rua aqui é onde ele mora. Onde está situado? Cito onde? Onde? A rua 13 de outubro. Pronto. Acento indicador de crase também. Saiu como? Saiu como? Saiu às pressas. Tá vendo que está ligado ao verbo sair e eu perguntei como? Então, se eu perguntar ao verbo como, se eu perguntar ao verbo quando, se eu perguntar ao verbo onde, se for uma locução... Professor, eu não sei o que é locução. Não sei o que é locução. Locução é quando você tem mais de uma palavra fazendo referência a uma só. Assim, ao invés de você escrever uma palavra, você escreve mais de uma. 2, 3. Ok? Então é isso que acontece. Se você falar assim, por exemplo, ó, pedra lunar. Lunar não é uma palavra só? Eu posso trocar esse lunar por da lua. Da lua eu troquei por uma locução. São 2 palavras. Quando se refere a um advérbio, é uma locução adverbial. Ok? Acho que começou a chover. Ó, quando se refere a um advérbio, é uma locução adverbial, correto? Então, a locução adverbial, se for feminina, você coloca o acento indicador de crase. Não esqueça disso. Então, olha aqui, ó, presta atenção. Ó, aqui, meu caro, minha cara, ó. Cito onde? Cito onde? Situado, né? Cito onde? A rua. A rua é locução adverbial feminina, coloca o acento indicador de crase. Saiu como? Tá vendo? Perguntei pro verbo. Saiu como? Eu tenho que perguntar como, quando, onde. Saiu como? Às pressas. Acento indicador de crase. Tudo bem? Ó, virou onde? Verbo virar. Virou onde? À direita. À direita, locução adverbial feminina. São 2 palavras aqui, o à e o direita. Tá? Chegou onde? Tá vendo? Chegou à noite. Se eu colocar chegou à noite, é porque a noite chegou. Agora, se eu colocar chegou à noite, com acento indicador de crase, é durante a noite. Isso já caiu em concurso também. O depoimento foi à tarde. Foi quando? À tarde. Então, ó, sempre perguntar quando, onde e como. Tá bom? Com a expressão à distância, que também é uma locução adverbial, você não coloca o acento se não tiver qual é a distância. Presta atenção. Você coloca em todas as locuções adverbiais, menos na locução à distância. Para você colocar o acento indicador de crase na expressão à distância, você necessita que tenha exposto, que seja colocada qual é a distância, tá? Então aqui, os guardas ficaram à distância do tumulto, tá vendo? Ficaram à distância, ficaram onde? À distância, é uma locução. Só que a gramática diz que com a palavra à distância, você precisa determinar qual que é a distância. Tá? Então, só a distância não tem. Agora aqui, ó, os guardas ficaram à distância de 2 quadras do tumulto. Aí eu tenho qual é a distância. E aí eu coloco o acento indicador de crase. Professor, tem muita regrinha. Gente, se fosse fácil, não seria legal. Entendeu? Não é tão fácil agora, não é impossível. Isso é para quem estuda, isso é para você que está fazendo o curso. Tá? Quem está lá em casa, assistindo televisão e vai fazer o concurso, não passa, cara. Difícil. Os caras foram muito excepcional. Entendeu? Não tem segredo para concurso. Concurso, segredo é estudar. Beleza? Então aqui, ó, locução adverbial feminina. Tomar cuidado com a expressão à distância, que também é uma locução, só que com a expressão à distância, preciso determinar qual é a distância. Tudo bem? Beleza. Ó, também coloco acento indicador de crase quando eu estiver embutido, ou estiver a palavra à moda, que é uma locução, beleza. Mas se tiver embutido essa expressão aqui, ó, à moda, tá? Eu tenho acento indicador de crase. Ó, filé à parmegiana. É um filé que é feito à moda, na mesma maneira, da mesma forma que eles fazem lá na região da Parmigiana, lá na Itália, é
como se faz em outros lugares. Por isso que fala filé à parmegiana, filé à moda parmegiana. Saiu à francesa, saiu à moda da mesma maneira. A francesa é um tipo de saída, saiu à moda francesa. Tudo bem? Então, se eu tiver embutido a expressão à moda, eu coloco também acento indicador de crase. Tá bom? Ó, em se tratando da indicação de horas exatas, o uso da crase se faz presente sempre. Sempre. Indicação das horas. Então, aqui a reunião irá começar às 7 horas. Não é uma hora exata? Tem acento indicador de crase. As aulas terão início às 20 horas. Hora exata? Tem acento indicador de crase. Tá? Vejam, professor, mas tem alguma coisa a ver com a regra geral? Isso aqui não, isso aqui são regras específicas. Tá? A regra geral é aquela primeira, aquela que cai mais, do a preposição com o artigo. Aqui são regras específicas que nós temos que estudar. E não são muitas. Tudo bem? Vamos lá. Nos casos relacionados a horas expressas no singular, como por exemplo, 1 hora, o elemento que acompanha o substantivo, hora, não é um artigo, mas sim um numeral, o que equivale a dizer a primeira hora. Então tem acento indicador de crase, mesmo se tiver escrito. Tá? Mesmo se tiver escrito com letra cursiva. Então aqui, chegamos a 1 hora ontem. Tem acento indicador de crase também, hora exata. Tudo bem? Beleza? Mediante o uso de determinadas preposições, como é o caso das representadas por para, desde, após e entre, o uso da crase não é necessário. Ele se torna dispensável. Então presta atenção, ó. Diante de determinadas preposições, como é o caso das representadas por para, desde, após e entre, o uso da crase é dispensável. Ó, retornaremos após as 17 horas. Tá às 17 horas lá. Se eu colocasse retornaremos às 17 horas, teria acento indicador de crase, porque ela é exata. Agora, apareceu após? Não tem. O encontro está marcado para as 13 horas. Tem? Não tem. Se não tivesse o para, teria. Ó, eles se encontraram aqui desde tem o desde, não coloco acento indicador de crase. A conferência se é realizada entre as 14 e as 18 horas. Também não coloco o acento indicador de crase. Tudo bem, meus caros? Beleza? Moleza isso, tá? Qual é a nossa vantagem? Qual é a nossa vantagem? Nós podemos voltar. Nós podemos ver a explicação de novo. Nós podemos parar o vídeo. Nós podemos fazer os exercícios do banco de questões. Nós podemos verificar o que é que nós erramos no banco de questões, porque tem um vídeo lá do professor realizando aquela questão que você errou ou que você acertou, tá? Então não tem erro, não tem erro. Beleza? Uso facultativo da crase. É facultativo o uso do artigo feminino diante de pronomes femininos. Por exemplo, eu entreguei o cartão à Maria, é um substantivo feminino, então não preciso colocar o acento indicador de crase. Se eu quiser colocar, eu coloco. Se eu não quiser, não preciso, tá? Esse é um uso facultativo que se tem da crase. Beleza? Quer uma coisa legal? Eles não colocam muito as exceções. Colocam mais a regra geral. Isso no CESP, tá? Ó, diante de pronome possessivo feminino, porque é facultativo o uso do artigo, ó. Cedi o lugar à minha avó. Ou cedi o lugar à minha avó. Tanto faz, tá? Então, antes do pronome possessivo, meu, minha, seu, sua, é facultativo, mas isso nós já falamos lá na frente, lá atrás, tá? Beleza? Depois da preposição até, fui até a praia também é facultativo. Tudo bem? Estudem essas partes, estudem esses casos que são facultativos, tá? Aqui, não há crase antes de palavras repetidas. Cara a cara, ponta a ponta, frente a frente, gota a gota, tá? Beijo a beijo. Não tem crase antes de palavra, no meio de palavras repetidas. Não há acento indicador de crase aí,
tá? É proibido. As pessoas colocam, mas não tem, tá bom? Olha aqui, agora mais exercícios. Colocamos mais uns exercícios aí para vocês, tá bom? Olha só. Primeiro texto aqui, ó. Em 1808, os ventos começaram a mudar. A vinda da corte e a presença inédita de um soberano em terras americanas motivaram novas esperanças entre a elite intelectual luso-brasileira. Àquela altura, ninguém vislumbrava. Ninguém vislumbrava quando? Àquela altura. Àquela altura não é uma locução adverbial feminina? É ou não é? Então vamos ver o que está pedindo aqui. Ó, a ocorrência de crase em aquela se justifica por ser uma locução adverbial feminina? Certo ou errado? Correto. Moleza. É só perguntar para o verbo quando. Tá? Tranquilo. Olha lá. Aqui está bem fosco porque é em função do texto mesmo. Mas eu vou ler para vocês. Ó. Elas requerem que o Estado atente também para a qualificação de uma força de trabalho às voltas com questões cada vez mais complicadas. Uma força de trabalho como? Às voltas. Então, as voltas aqui é uma locução. Presta atenção. Na linha 7, tá vendo aqui a linha 7? As voltas. O sinal indicativo de crase em as voltas decorre da presença do artigo definido e do uso da preposição a exigida pelo substantivo força. Vamos lá, vamos ver aqui. Ó, a qualificação de uma força às voltas? Não, a palavra força não precisa da preposição. Esse as aí é usado por ser uma locução adverbial feminina, tá? Então aqui, errado. Tá vendo a palavra força aqui? Tá pedindo, é só você olhar lá e falar assim, quem é a força? A força a alguma coisa? Não, não, tá? A preposição, o substantivo força não exige preposição, ele não precisa de preposição. Então, tá tranquilo. Bom, outra. Em 1823, vamos achá-lo na Constituinte. Não há que dizer ao modo porque ele cumpriu os deveres do cargo. Íntegro, desinteressado, patriota, não exercia de graça essas virtudes públicas, mas à custa da tempestade moral. Não, mas exercia como? À custa. Então também é uma locução adverbial feminina. Olha lá. Seriam desrespeitadas as regras gramaticais caso se substituísse na expressão à custa de o vocabulário custa por custas. A custas? Claro que não. Você não pode, a não ser que você colocasse às custas. Agora, se você colocar a e só substituir o custas, está errado. Tá? Aí é um erro, não é nem um erro de... não é nem um erro de crase, não é nem um erro de regência, é um erro de concordância. Tá? Às custas seria o correto. Então aqui é erro. Tudo bem? Mais uma, ó. Um e outro reconhecimento são a mais alta expressão do espírito laico. Quem não sabe, laico é uma situação em que não há religião, que caracterizou o nascimento da Europa moderna, entendendo-se esse espírito laico como um modo de pensar que confia o destino do regnum hominis, reino do homem, mais a razão crítica do que aos impulsos da fé. Tá? Então, a laicidade nasceu exatamente pela perspectiva da decadência do feudalismo dominado pela igreja e a ascensão do capitalismo, que tinha como a razão, o seu aspecto, a razão observável, o seu aspecto mais profundo. Nossa Senhora, sei filosofia demais, gente, pelo amor de Deus. Olha lá. Mais a razão crítica aos impulsos da fé, ainda que sem desconhecer o valor de uma fé sinceramente experimentada, mas confiando a adesão a ela à livre consciência individual. Mas confiando a adesão a ela, confiando a quê? A livre consciência individual. Então, ó, quem confia a algo, a alguma coisa. Então, aqui já é regra geral. Tá? Então, quem confia algo, a alguma coisa. Confiou o quê? A adesão a ela, a quem? A livre consciência individual. Então vamos ver o que está perguntando aqui. A omissão do sinal indicativo de crase no trecho a razão crítica não prejudicaria a correção gramatical do período, mas tornaria o trecho ambíguo. Não, olha só.
O valor de uma fé sinceramente experimentada, mas confiando a adesão a ela, à livre consciência individual. Não dá para tirar o acento indicador de crase daí. Por quê? Porque quem confia, confia algo a alguma coisa. Se há livre consciência aqui, eu preciso colocar o acento indicador de crase, senão fica complicado, fica errado do ponto de vista gramatical. Então aqui a questão está errada, equivocada. Tudo bem? Beleza? Mais uma. Olha aqui, ó. Exercício é tudo. Exercício é tudo, ó. Tá aqui. Sua mãe deu uma entrevista e ele passou a ser perseguido pelos colegas da escola. No dia seguinte ao da entrevista, chegou à sala de aula. Chegou onde? Chegou onde? À sala de aula. Chegou a algum lugar, locução adverbial feminina, tá? Vamos ver o que está pedindo? Nos trechos, chegou à sala de aula e referência à xepa. Opa, faltou um pedaço aqui. Chegou à sala de aula e viu escrito na lousa: Tião, filho da xepeira. Uma referência à xepa. Se é referência a alguma coisa, xepa, substantivo feminino, tá? Então, no primeiro caso, aqui, ó. Chegou à sala de aula é uma locução adverbial e aqui é regra geral, uma referência à xepa. Vamos perguntar aqui. Vamos verificar aqui, né? Nos trechos, chegou à sala de aula e uma referência à xepa, o emprego do sinal indicativo de crase, opcional em ambos os casos, justifica-se pela regência, respectivamente, da forma verbal chegou e do substantivo referência. Não, está errado. Os dois casos são obrigatórios. A gente viu, são obrigatórios. Nós já vimos. Então, ó, no primeiro caso, aqui, ó, nesse caso aqui, chegou à sala de aula, chegou, quem chega a algum lugar. A sala de aula é uma locução adverbial feminina, então é obrigatório. E depois aqui, quem faz referência a alguma coisa. Xepa, substantivo feminino, pronto. Aqui é obrigatório, não é opcional, tá? Então essa questão está errada. Tudo bem, meus caros? Pois é, essa foi mais uma aula nossa, aula de crase, do acento, da colocação do acento indicador de crase. Espero que vocês tenham aproveitado e lembrando sempre que nada, mas nada, substitui a sua dedicação, substitui o seu esforço. Se você se esforçar, você consegue. Se você tiver um sonho, você corra atrás que você consegue. Tudo bem? E nós estamos aqui para ajudá-lo nessa empreitada. Ok? Um abraço, até a próxima. LAC com você.